no teu coração. Eu não sei quanto tempo você tem de caminhada. Eu não sei quantas orações você já fez na sua vida, quantas pregações você já ouviu, mas de uma coisa eu sei, é que o que vai acontecer nessa pregação vai ser algo que nunca aconteceu na sua caminhada de fé. Deus tem algo novo a fazer e é algo muito poderoso. Diga: eu tomo posse. Assim seja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Os que trouxeram a Bíblia, abram vossas Bíblias no Evangelho de São Lucas. Quero que você traga as cadeiras mais para perto, em nome de Jesus. Traz, está muito longe de mim, vem mais para perto. Pegue sua cadeira, se tiver uma vazia, deixa lá. Vem para mais perto, aleluia. Quando Jesus ia pregar, o povo se comprimia para ouvir a palavra. As pessoas queriam estar o mais próximo possível dos lábios de Jesus, a fonte de toda formação. Então pega a tua Bíblia em Lucas 7, a partir do versículo de número 11. Lucas capítulo 7, verso 11. Estou tendo horário de começar a pregação, mas não sei que horas eu vou terminá-la. Glória, aleluia. Porque existe algo muito diferente para essa noite. O Senhor, Ele me fez passar pelo avivamento novamente para me pregar nessa noite. Enquanto eu me preparava, o Senhor, Ele me fazia ter um forte exame de consciência. E aquilo que estava fora dos lugares, aquilo que estava fora do lugar dentro do meu interior, Deus colocou de volta. Deus fez uma organização na minha espiritualidade. Eu tive uma profunda experiência com o Espírito Santo. Eu repousei no Espírito enquanto me preparava para vir para cá. E o Senhor disse: meu filho, essa pregação eu tive que fazer você nascer de novo para que ela acontecesse. Aleluia. Então, em nome de Jesus, abre teu coração, porque hoje não vai ser normal, amém? Glória a Deus. Lucas capítulo 7, versículo de número 11. Na palavra vai dizer assim: no dia seguinte, como é que começa dizendo, irmãos? No dia seguinte, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele diversos discípulos e muito povo. Ao chegar perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto a ser sepultado, filho único de uma viúva. Acompanhava muita gente da cidade. Vendo-a, o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse-lhe: não chores. E aproximando-se, tocou no esquife, e os que o levavam pararam. Disse Jesus: moço, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e começou a falar. E Jesus entregou a sua mãe. Apoderou-se de todos o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós. Deus voltou os olhos para o seu povo
a notícia desse fato correu por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Amém? Quem pode dar glória a Deus? Eu quero uma salva de palmas bem calorosa para a palavra de Deus nessa noite. Senta. Eu vou ser bem direto com vocês. Se você tem problema de coração, ainda dá tempo de você ir embora. Porque é muito provável que seu coração pare nesta pregação. Você tem uma parada cardíaca de tanto amor por Jesus, amém? Mas se parar, glória a Deus, né? Deus me arrasta para o céu, Senhor, aleluia. Queridos, eu quero fazer primeiro uma análise bíblica sobre o que nós acabamos de ler. E eu quero fazer o máximo possível para que seja algo cirúrgico, para que seja algo verdadeiramente profundo. Logo quando eu comecei a ler o Evangelho, eu fiz questão de mencionar esta parte que diz no dia seguinte. Por quê? São Lucas, para quem não sabe, era médico, e todo médico ele deseja em suas análises ser o mais profundo possível, ou seja, ele faz análise cirúrgica, ele faz um diagnóstico, ele gosta de ser específico. Todo médico é assim. E quando você encontra um médico que ele não é tão específico, você desconfia dele, porque é próprio da profissão do médico ser detalhista. É próprio da profissão do médico ser aprofundado, ser alguém que coloca a riqueza de detalhes diante dos pacientes. São Lucas era médico, e não era um médico qualquer, era um homem renomado, considerado. Ele era um homem considerado como um crânio, altamente inteligente. E a arte da medicina, podemos dizer assim, naquela época era muito valorizada, porque eram pouquíssimas pessoas que tinham essa ciência, que tinham domínio sobre essa ciência. Então, por que então comecei a estudar esse texto? Me utilizei de várias fontes para me entender o porquê que ele fez questão de dizer no dia seguinte. O meu tema de pregação hoje é o cancelamento do enterro. Só que eu quero dar uma introdução. Lá na frente você vai entender a introdução melhor. São Lucas disse no dia seguinte, porque ele não queria que eu e você nos esquecêssemos do que ele tinha feito no dia anterior, de onde ele tinha vindo. Para quem não sabe, Jesus, no dia antes de ele encontrar o cortejo fúnebre do filho daquela viúva, ele teve a situação do servo do centurião. Então Jesus estava em Cafarnaum quando aconteceu a experiência do centurião enviar os anciãos até Jesus para pedir a cura do servo. O centurião era um homem que era líder de 100 homens, por isso que tem o nome centurião. Mas não era obrigatoriamente ser 100 homens, podia de 100 a 200, ou seja, era um líder que ele liderava por volta de 100 homens. Ele tinha a administração de 100 soldados, soldados esses que iam para a guerra, e também servos que trabalhavam em meio ao plantio, que era a fonte de renda naquela época. O povo trabalhava muito nisso. Então ele era um líder. O que acontece? Um dos servos daquele líder fica doente, e quando o servo é um verdadeiro servo e ele começa a ter um desenvolvimento abatido, quando ele começa a cair na sua produção, o seu líder deve se preocupar com o seu servo. Então o centurião, preocupado, já não sabia mais o que fazer, porque a sua autoridade de homem era limitada. Ele era líder, ele tinha autoridade, tanto é que tem uma parte que ele diz: eu mando um ir, ele vai, eu mando vir, ele vem. Ele reconhece que ele era líder, só que ele reconhece a limitação da liderança dele.
Tem horas que a liderança humana, ela não resolve. O mesmo câncer que mata um milionário, ele pode matar alguém que mora nas profundezas de uma favela, que não tem nem onde cair morto. Ou seja, tem horas que a liderança humana, carnal, ela não resolve nada. Então o que é que acontece? Jesus estava em Cafarnaum. Cafarnaum foi a cidade que Jesus estabeleceu a sua moradia depois que ele sai de Nazaré. Jesus é de Nazaré, só que teve uma hora que ele sai de Nazaré e ele vai morar em outro lugar. Que lugar é esse? Cafarnaum. Então quando ele estabelece a sua moradia em Cafarnaum, ele começa a pregar, ele começa a desenvolver o evangelho nos corações. Então Jesus, ele começa ali um trabalho de evangelização. Quando ele chega naquele lugar, assim como ele começou também em todos os lugares que ele foi, aonde Jesus ia, pregação ia, aonde Jesus ia, milagre ia, aonde Jesus ia, pessoas eram transformadas. Jesus então, morando em Cafarnaum, que ele passa a pregar a palavra de Deus naquela região, o que é que acontece? As pessoas eram impactadas pelo evangelho. E aí aconteceu de alguém ir falar de Jesus para o centurião. Tanto é que a Bíblia vai dizer que o centurião escutou ouvir falar de Jesus. Quando ele apenas ouviu falar de Jesus, ele foi tomado por um sentimento tão poderoso, tão grandioso por Jesus, que ele começou a fazer uma autoanálise de quem ele era. Para você que não sabe, o centurião, ele não tinha muito respaldo ao ponto de ir às maiores autoridades como ao imperador. O centurião, ele não era digno de chegar muito próximo do imperador. Existia o imperador e abaixo do imperador existiam os generais. Esses generais eram como que intermediários das lideranças abaixo com o imperador. Então o centurião pensa: eu não sou digno de chegar perto do imperador, assim também eu não sou digno de uma aproximação a Jesus de Nazaré, porque o imperador ele morre, o imperador não é Deus, o imperador não é Senhor, o imperador não supera a autoridade do mestre, do rei dos reis. Assim como eu não tenho a dignidade de chegar perto do imperador, eu também não tenho a dignidade de chegar perto desse homem que estão pregando, que cura, que liberta, que tem autoridade, que tem realeza, que alguém um dia pregando por aí disse: eu não sou digno nem de desatar a correia das suas sandálias. O centurião começa a olhar para si mesmo. O centurião diz: eu posso até liderar 100 a 200 homens, mas eu não sou o líder da saúde, eu não sou o líder do mundo espiritual, eu não sou o líder do céu. Então ele chega a uma conclusão: eu não tenho dignidade de ser alguém que se aproxima desse homem que estão pregando. O que é que ele fez? Então o centurião chega a pedir aos anciãos para intermediar, ou seja, para ser intermédio. E aí os anciãos vão até Jesus Cristo, chegam lá e contam a história, ou seja, eles vão falar em nome do centurião. O centurião não foi digno. O que é que acontece? Jesus olha para os anciãos e diz assim: vamos lá, eu quero ir lá. Sendo que quando Jesus já ia se aproximando, o centurião estava tão no mistério que ele sentiu a aproximação de Jesus. Aí ele pensa: meu Deus do céu, o homem está vindo aí, ele está chegando aí, e eu não sou digno. Tanto é que eu não fui até ele, e ele está vindo na minha casa. Rapidamente ele pensa: eu preciso mandar alguém e resolver a situação. Ele olha para os seus amigos mais próximos e diz: corram lá e diga para ele: Senhor, eu não sou digno de que entrei em minha morada, mas dizendo uma só palavra e ele será curado. Os amigos do centurião se levantam rapidamente, corre até Jesus. Antes de Jesus chegar na casa do centurião, os amigos dele correm e chegam lá e dão o recado: ei mestre, ei, o centurião está dizendo assim, ó:
eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e o meu servo será curado. Sabe o que é que aconteceu nesse momento? Aconteceu algo tão único, que eu nunca encontrei na Sagrada Escritura uma reação de Jesus igual a esta. Gente, o centurião conseguiu impressionar Jesus. A Bíblia vai dizer que quando os amigos do centurião chegam, Jesus fica tão impressionado, ele fica tão impactado com a humildade do centurião, com a fé do centurião, que ele chega a falar algo que aos olhos humanos seria um absurdo sem tamanho. Jesus então fica impressionado. Aí ele diz o quê? Nossa, nem em Israel, ou seja, nem entre os filhos de Davi, nem entre os povos dos profetas, nem em nenhum lugar que eu passei, eu encontrei uma fé como esta. Em nome de Jesus, hoje você vai impressionar os olhos do Rei. Jesus fica impressionado. Os amigos do centurião, meu irmão, isso aqui é muito importante você prestar atenção, porque vai cair na prova. Os amigos do centurião então ficam abismados com a cena, porque eles presenciaram Jesus impressionado. Jesus então fica impressionado, e eu imagino a fisionomia de Jesus falando isso. Nem em Israel eu encontrei fé como essa. Jesus silencia nesse momento o coração de quem estava perto. Os amigos do centurião então correm de volta para a casa do centurião, e quando eles chegam lá, o que é que acontece? O servo já está curado, já está andando, já está sadio. Só que tem um detalhe aqui: em nenhum momento do texto diz que Jesus disse, o servo está curado. Em nenhum momento Jesus diz, eu vou esticar a minha mão para que a saúde seja restabelecida. Não, só o fato de Jesus ter ficado impressionado, o milagre já aconteceu lá dentro. Você vai entender, preste atenção. Jesus ficou impressionado, ele não precisou falar. Por isso que você não deve exigir de Deus respostas tão imediatas como você pensa. Tem gente que quando Deus não fala, acha que Deus não respondeu. Nem sempre a resposta de Deus vai ser do jeito que os seus ouvidos desejam ouvir, mas sempre vai ser do jeito que a sua alma precisa. Jesus não diz, o servo está curado. Jesus não diz, volta para lá e vocês vão ver ele curado. Não, Jesus só ficou impressionado. Ele ficou impactado com a fé do centurião. Quando os amigos do centurião chegam e vê o servo curado, talvez eles tivessem se questionado, nossa, nem precisou ele vir aqui, nem precisou ele falar, e a graça já aconteceu, o milagre já aconteceu. Muitas vezes o milagre vai vir pelo silêncio de Deus na sua vida. Muitas vezes a resposta de Deus vai ser o silêncio, mas não um silêncio inútil, não um silêncio danificado, atrofiado, não. O silêncio de Deus já é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, quando você passar pelo período do silêncio, não pense em abandonar o seu carisma simplesmente porque Deus silenciou, simplesmente porque os seus sentimentos não estão mais à flor da pele como outrora. Não pense em abandonar a situação simplesmente porque está tudo difícil. Não, vai ter uma hora que a sua perseverança, a abertura do seu coração vai ser tão forte, que vai conseguir impressionar o olhar de Deus, como o centurião impressionou, e a graça vai vir com todas as forças no momento certo. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, o tempo de Deus é diferente do meu e do seu. Repita, o tempo de Deus é diferente do meu e do seu. Agora para aí. Eu dei a introdução da pregação, agora eu vou falar sobre o tema que eu vou pregar. Por que que eu fiz questão de dar a introdução?
Por que teve toda essa situação em Cafarnaum? Porque na Bíblia vai dizer: no dia seguinte dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Naim era distante por volta de 30 quilômetros de Cafarnaum. Tinha essa distância. Jesus então se dirige a Naim. A Bíblia vai dizer aqui no versículo 11, veja só: ia com ele diversos discípulos e muito povo. Ia com Jesus uma multidão. Entre essa multidão tinha alguns que eram diferentes, porque eram discípulos. A Bíblia vai dizer: tinha os discípulos e a multidão. Então a Bíblia está relatando que existe uma multidão que está perto de Jesus. Aí o versículo 12 vai dizer: ao chegar perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto. Ou seja, Jesus chega na porta da cidade e ele vê uma multidão aglomerada. Só que tinha uma diferença. A multidão do versículo 11 era aquela que estava feliz com Jesus, era aquela que glorificava, era aquela que adorava a Deus em espírito e em verdade naquele momento, era aquela que seguia os passos do Mestre. Essa multidão do versículo 11 é diferente da do versículo 12, porque a multidão do versículo 12 é a multidão que está chorando, e chorando por uma causa muito complicada, difícil. Por quê? Porque se tratava do filho único de uma viúva. Gente, você está conseguindo entender a dor? A mulher era viúva, ela já não tinha mais o marido. E naquela época a maior segurança, até hoje tem que ser, a maior segurança terrena para uma mulher é o seu marido. Ela então já era viúva, ela tinha perdido seu esposo, lhe restava então seu filho único. A Bíblia vai dizer que essa multidão estava fazendo acontecer um cortejo fúnebre. Ou seja, existia uma música de velório, existia o barulho do choro, existia ali uma tristeza dominando aqueles corações. A situação foi de constrangimento, porque Jesus, quando se aproxima, o povo pensando que ia ser outra realidade que o esperava na entrada da cidade, sendo que o povo foi surpreendido, porque assim que chegaram tinha logo um velório. A situação triste. Eu imagino o povo que vinha cantando acaso não sabeis, o povo que vinha cantando saça que só queima, o povo que vinha cantando fortalece o que é fraco, de repente silencia, olha para a cena. Eu imagino o povo que vinha glorificando, no versículo 11, a multidão que vinha dando glória, que vinha se alegrando, que vinha dançando, que vinha batendo palmas, louvando ao Senhor, glorificando o Mestre. Quando olha para a multidão, que o versículo 12 especifica, eles silenciam. E eles se perguntam, talvez uns para os outros, o que é que está acontecendo ali. Talvez alguns que eram mais alvoroçados e mais entrão, foram lá perto e perguntaram para alguém, e alguém deve ter dito: aqui está acontecendo um velório, e é um velório muito mais triste do que se pode imaginar, porque se trata de uma viúva que agora perde também seu filho, e a Bíblia faz questão de especificar que o filho é filho único. Você que não sabe, o significado da palavra Naim significa bela, beleza, graciosa. Cidade de Naim, cidade bela. Mas naquele dia Naim tinha perdido sua beleza, porque a notícia que circulou nas ruas foi que a viúva, que já era triste porque tinha perdido seu esposo, agora estava numa tristeza maior porque tinha perdido seu filho único. Então Naim naquele dia não estava a cidade bela, estava a cidade do choro, da tristeza. Então a multidão que estava com Jesus chega até a multidão que estava com um defunto. Gente, presta atenção na riqueza de detalhes. A Bíblia diz: no dia seguinte, se Jesus não tivesse, presta atenção, se Jesus tivesse chegado mais cedo em Naim, o funeral ainda estava dentro da casa da viúva, e talvez não teria acontecido a graça. Se Jesus tivesse chegado depois, o enterro já tinha acontecido. Então quando a Bíblia diz no dia seguinte,
ela tenta dizer para você e para mim assim, ó, na hora certa de Deus, Jesus chegou. E ele teve que cuidar dos problemas do centurião e do servo do centurião. Ele teve que parar, ficar impressionado. Ei, ali existia o trabalhar do Kairos, do tempo da graça. Todo aquele atraso, entre aspas, dos passos de Jesus em direção a Naim era significativo aos olhos de Deus. O povo não entendia, o povo não sabia o que esperava, o povo não entendia o porquê que estava demorando a chegar lá. Mas quando o povo viu o enterro, o povo que estava com Jesus, que tinha discernimento, chegou ao entendimento de que é por isso que Jesus demorou tanto tempo, impressionado com a situação do centurião, porque existia o momento certo de Jesus chegar em Naim. Jesus chega então na entrada, a Bíblia vai dizer, ao chegar perto da porta da cidade, veja, o que é que tem na porta de uma cidade? Tem a mensagem de boas-vindas. Qual foi a mensagem de boas-vindas que Jesus recebeu? Os discípulos e aquela multidão que estava com ele. A mensagem de boas-vindas foi um velório. Já imaginou você planejar uma viagem, está tudo preparado, e de repente quando você chega no lugar você sente um clima pesado, triste e de choro? Talvez você iria pensar o quê? Nossa, isso estragou meu passeio, né? Só que Jesus não chegou até a entrada de Naim em passeio, ele foi em missão. Jesus chega, ele observa. Gente, o único evangelho que vai falar sobre o filho da viúva de Naim é o de Lucas. Ele fez questão de especificar isso. Jesus olha para a situação, é algo tão poderoso. Jesus já vinha lá de Cafarnaum, impactado com a situação lá do centurião, impressionado com a fé do centurião. Jesus já vinha daquela história. Jesus então tinha resolvido um problema que estava prestes a dar em enterro, porque o cara estava doente. Aí Jesus chega no lugar que o povo devia ter pensado: nossa, a gente saiu de um lugar que estava o clima ruim e chegamos em um lugar que está no clima pior. Só que lá onde estava ruim, Jesus resolveu. E aqui que está pior, eu tenho certeza que desamparar ele não vai. Jesus então chega junto, a multidão está com ele, os discípulos estão com ele. Ele olha a situação, imagino eu, Jesus penetrando na dor daquela mulher. Meu irmão, eu imagino Jesus vendo o dia do velório do seu esposo, a dor que ficou no coração daquela mulher. Imagino eu, Jesus passando a vista em todos os dias que aquela mulher chorava a morte do seu esposo. Eu imagino Jesus chegando, tendo a visão dele no dia que a doença da causa da morte de seu filho começou. Eu imagino Jesus visitando os nervos daquela mulher que ficava preocupada no decorrer do tempo que seu filho piorava. Jesus estava indo ao passado daquela mulher e analisando os dias cruéis que ela teve cuidando do seu filho para tentar evitar a morte dele, mas ela não conseguiu. E eu imagino o coração daquela mulher pensando, batendo forte, dizendo assim para ela mesma: você vai passar por outra situação de perda, você vai passar por outra dor intensa. Você já não tem mais o seu marido, você já não vai ter mais o seu filho, você já não tem mais ninguém. O abandono chegou em você, a tristeza chegou em você. Jesus olha então para o cortejo fúnebre e ele presencia o caixão sendo conduzido. E naquela época, gente, há uma necessidade de entendimento seu aqui, que no costume judaico a mãe ia na frente. Olha essa situação, a mãe ia na frente chorando, de trás dela vinham os mais próximos,
os mais próximos. E de trás dos mais próximos existia as mulheres que eram conhecidas como carpideiras. Para quem não sabe, as carpideiras eram mulheres que eram contratadas para chorar nos velórios. Você imagina, estava toda a procissão. O povo antigamente contratava mulheres para chorar no velório. O velório já era algo triste, ainda tinha essas mulheres lá. Para você ter noção, o clima estava tenso. Sendo que a procissão do enterro recebeu a procissão de quem pode ressuscitar. Quando Jesus chega, imagina Jesus, quando faz o milagre, ele olhando para as carpideiras e dizendo assim: ei, o contrato hoje foi só pela metade, volta para casa. O enterro está cancelado, porque chegou aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Mas tem algo interessante aqui. A mulher estava tão deprimida, ela estava tão chorosa, ela estava tão obscurecida em sua dor, que a Bíblia não diz que ela pediu para Jesus fazer alguma coisa. A Bíblia não diz que a mulher procurou Jesus para ele fazer alguma coisa. Em nenhum momento você vai ver essa mulher orando, dizendo: Jesus me cura, Jesus cura meu filho, ressuscita meu filho, me cura das minhas dores e ressuscita meu filho. Não, a mulher não orou. A mulher estava tão destruída por dentro que nem rezar ela conseguiu na hora que Jesus apareceu. A Bíblia não fala que ela mandou alguém e pediu um milagre a Jesus, não. A dor estava tão forte, o sentimento de solidão era tão grande, a entrega pelo enterro era tão intensa, que Jesus, quando mergulha na dor dela, ele nem espera ela rezar, ele já socorre. Jesus ainda vai te dar tanta coisa que você nem para pedir você tem coragem. Jesus ainda vai fazer coisa na sua vida que você nunca orou para ter. Jesus vai te dar. A mulher, meus irmãos, a Bíblia diz, verso 13: vendo-a, o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse-lhe: não chores. Eu imagino a lágrima dela que já estava próxima do queixo, voltando aos seus olhos. Jesus secou até as lágrimas da mulher. Se Jesus teve a autoridade de mandar o mar inteiro silenciar uma tempestade, não é esforço nenhum ele fazer uma lágrima voltar para dentro de um olho e fazer um sorriso nascer novamente para a vida. Deus olha para ela e diz assim: não chora, não chora, porque eu cheguei. Se você pensava que você não tinha mais ninguém, você não tinha seu esposo para limpar suas lágrimas nessa hora, você não tinha seu filho, você não tinha ninguém. Pelo costume judaico, você tinha que vir sozinha, conduzindo o velório, conduzindo a procissão, o cortejo fúnebre, pois se ninguém podia estar perto de você para enxugar os seus olhos, para enxugar as suas lágrimas, eu mesmo vim resolver a situação. Não chores, não chores. Vai ter hora que o missionário Daniel não vai estar no seu quarto com você. Vai ter horas que o Lucas não vai estar no seu quarto com você. Não vai estar seu pai, não vai estar sua mãe, não vai estar seus amigos. Mas Jesus vai chegar lá e dizer: não chores, porque eu cheguei para resolver. Aleluia, aleluia. E aproximando-se, ele se aproxima e ele ordena, aleluia: moço, eu te ordeno, levanta-te. A Bíblia diz que quando ele se senta no caixão, quando ele se levanta, olha o que é que acontece. Sentou-se porque estivera morto e começou a falar. E Jesus entregou a sua mãe. A Bíblia não diz o que ele falou, mas eu tenho certeza que aquele menino, ele já abriu os olhos glorificando a Deus. Ele já abriu os olhos
retornando à vida, glorificando e pregando, para que aquelas pessoas fossem impactadas, porque Deus, quando Ele encontra um morto e Ele ressuscita o morto, Ele não ressuscita de qualquer jeito. Existem pessoas entre nós ressuscitando no carisma. Existem pessoas que, quando ouvirem esta pregação no meu canal no YouTube e na internet, vão ser tão impactadas pelo poder da glória de Deus, que vai ter um anjo da guarda do lado, Jesus e a Virgem Maria dizendo: o enterro foi cancelado. Aplauda a Jesus. Aleluia. Gente, versículo 16: apoderou-se de todos o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós. Deus voltou os olhos para o seu povo. Deus voltou os olhos para o seu povo. Glória a Deus. Do jeito que a Bíblia diz que um profeta surgiu em meio do seu povo, hoje o Senhor me trouxe aqui. Ele fez surgir um profeta para você presenciar o Espírito Santo, não é eu, mas o Espírito Santo se movendo em mim, ao ponto de dizer para você: desperta, tu que dormes, levanta, porque Jesus é contigo. Glória a Deus. Irmão, foi poder demais, foi autoridade demais. Eu imagino aquela multidão que estava com aquela música de velório. Eu imagino aquela multidão que estava chorando, eles glorificando a Deus e mudando o repertório da situação. O repertório foi modificado, e o ministério de música que chorava cantando para um defunto, agora estava sorrindo, cantando para quem estava vivo. Deus pode fazer algo diferente na sua vida. Aleluia, irmão. Existe uma frase que eu quero que vocês tomem posse. As histórias mais lindas foram estruturadas por situações de tribulação. Você pode prestar atenção que as histórias mais lindas, elas foram estruturadas por situações de tribulação. Muitas vezes você vai passar por situações deprimentes, que você vai se afastar, que você vai ficar triste, que você não vai conseguir fazer nada a não ser seguir o cortejo fúnebre, até que você tenha um encontro novamente com Jesus e Ele disse: enxuga as lágrimas. Até que você encontre Jesus de novo e Ele diga para você: você já está na hora de parar de chorar, porque agora já não é mais um cortejo fúnebre, agora se tornou um grupo de oração, agora se transformou em um lugar de adoração. O povo, de repente, imagino eu, quando ele levanta do caixão, eu imagino o caixão sendo colocado de lado, e eles fazendo um círculo, e ali existindo um clamor, existindo um agir poderoso de Deus, existindo ali conversão, mudança, pessoas que estavam fracas na fé ressuscitando de verdade interiormente. Aquela mulher, ela passou por duas situações horríveis. Imagina que ela, humanamente falando, poderia ter dito o quê? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Permitiu eu ficar só. Eu já estava sofrendo pela perda do meu esposo, agora o único filho que eu tinha. Deixa eu olhar para você e dizer algo bem sincero. Muitas vezes você vai ter que perder para ganhar, meu irmão. Muitas vezes você vai ter que perder para ganhar. Às vezes você vai perder alguém que você ama, que você depositou toda a sua confiança.
que você contou, seus segredos, suas feridas. Vai ter momentos que você vai perder seu pai. Vai ter um dia talvez você vai estar do lado do caixão do seu pai, da sua mãe. Pessoas que você tem amor, o tempo vai levar. Pessoas que você tem afeto, que você se apegou de tal forma que tem hora que a gente se apega tanto a alguém que parece que a nossa fisionomia se junta com a dessa pessoa, de tal forma que quem olha para esse alguém enxerga você, e quem olha para você enxerga esse alguém. Tem hora que o tempo vai levar. Tem hora que as cadeiras vão ficar vazias, que aquela xícara de café que talvez seu pai tomava o café dele não vai mais existir. Ali a participação dele, e a xícara vai estar sem café. Talvez aquela cama que sua mãe dorme, um dia você vai chegar e vai tocar no colchão e dizer: minha mãe nunca mais vai se deitar aqui. O tempo levou. Você tem que se adaptar a essa realidade. Você tem que aceitar essa realidade. Quando você perde, entre aspas, porque quando a gente está com Deus, a gente entende que todas as coisas concorrem para o bem daquele que crê, irmão. Quantas coisas você perdeu, quantas pessoas, quantas oportunidades, quantos momentos que você parou, pensou e disse: perdi, acabou. Aquele alguém que estava lá do teu lado não está mais, foi embora, resolveu sair. Vai doer, vai. E se essa pessoa estiver viva ainda, espere por ela, ela pode voltar. Mas quando é morte, a gente tem que se adaptar. Tem que se adaptar. É uma realidade que é imutável. Só um milagre. Aquela mulher, ela estava se esforçando para se adaptar com a perda do marido. Aí chega uma pancada. Às vezes você vai perder duas coisas preciosas, uma atrás da outra. Vai doer. Você vai chorar, lágrimas que ninguém vai ver, porque às vezes a gente prefere fazer isso escondido. É melhor fazer escondido, porque talvez fazer na frente de todo mundo seria pior a situação. Aí a gente se isola. Enquanto talvez alguém está sorrindo porque te abandonou, você está chorando, sentindo falta. Não é difícil viver? Alguém talvez te abandonou por culpa tua, e agora que você vê, cai na real que foi por isso, te dói mais ainda. Às vezes tem gente que te abandona sem você ter feito nada de errado. Mas saiba que situações de abandono você vai ter, eu vou ter, todos nós vamos ter. E eu preciso entender isso, que quem tem fé sempre perde para ganhar. Aleluia, glória a Deus. Se alguém te abandonou e essa pessoa ainda está viva, e se você ama essa pessoa, seja seu namorado, sua namorada, seu esposo, sua esposa, seu amigo, sua amiga, reza, porque quem foi pode um dia voltar. Aquela mulher, ela tinha presenciado o filho dela ir, e ela imaginava que nunca mais ele ia voltar, e Jesus fez ele voltar. E aquilo que ela pensava que ia ser um choro para toda a vida, foi cessado pelas palavras de Jesus, que disse: não chore mais, não chore mais. Gente, o enterro, ele tem que ser cancelado. Não deixe o diabo enterrar você.
Não deixe as situações da sua vida enterrar você. Porque alguém errou contigo, alguém falou mal de você, existe alguma perseguição contra ti, ou você perdeu um namorado, sei lá quem. Não deixe a situação enterrar quem Deus deseja ver vivo. Deus olha para você e diz assim: você quer que o seu enterro seja cancelado? O enterro dos seus sentimentos ruins, o enterro dos seus aprisionamentos no teu passado. Deixa eu cancelar isso. Deixa eu olhar para você e dizer assim: não chore mais. Ou se ainda tem algo aí dentro que precisa sair no teu choro, desabafa logo, tira logo daí de dentro. Mas não deixa isso perseverar como uma procissão de cortejo fúnebre. Não. Avisa para as carteiras que o contrato foi cancelado na metade do caminho. Está na hora de você entender que Deus, Ele está chegando no teu cortejo fúnebre nessa noite. E Ele está dizendo que você está sendo renovado. Porque hoje você está entendendo que as histórias mais lindas foram estruturadas por situações de tribulação. Vai ter gente daqui a 10 anos contando assim, ó: hoje eu faço 10 anos de obra missionária, mas nesses 10 anos eu cheguei a sair umas 5 vezes. Talvez vai ter pessoas daqui a 10 anos contando isso: saí, tentei viver sem meu carisma, até achei que não era, mas voltei, porque eu sabia que Deus tinha algo para mim lá. Ou vai ter pessoas daqui a 10 anos que vai dizer assim: faz 10 anos que eu estou na obra e eu nunca saí dela. Glória. Porque antes da porta de saída, o meu coração já apertava e eu tinha que voltar. E aí, quem vai ser o melhor dos dois? Ninguém. Você não é melhor porque você perseverou até aqui. E você não é pior por ter saído e decidido ter voltado. Você simplesmente é obra. E quem é obra é obra. Aleluia. Pode ir pelas terras mais longínquas, mais longe, mais distantes, pode formar 1000 motivos. Não foi por causa do erro tal, por causa do pecado tal e por causa disso, daquilo. Pode ter 1000 argumentos, mas dentro do coração vai ter uma ausência, que se for seu carisma, não dá para fugir. Vou falar uma coisa para você, eu vou usar o exemplo do Lucas. O Lucas é um pregador da obra. Talvez o Lucas um dia vai cair em alguma coisa, em algum erro, e alguém vai chegar para você e vai dizer assim: viu aí o Lucas, não sei o que, querendo condenar o Lucas. Aí você vai olhar e vai dizer: o Lucas caiu nisso, mas ele já pregou a Bíblia para mim. O Lucas caiu nisso, mas ele já me abraçou. O Lucas fez isso de errado, mas foi ele que me tirou do fundo do poço da vez que eu estava precisando. O Lucas caiu, mas muitas vezes foi a mão dele que segurou a minha para se levantar. O Lucas errou nisso, faltou com isso, fez isso de errado, aquilo, outro, mas foi ele que Deus escolheu para ser profeta, e não vai ser as quedas dele que vai cancelar o chamado. Errou, mas é pregador. Caiu, mas é meu irmão de fé. Vacilou, mas é meu irmão de obra. Vacilou de novo, mas eu agora vou ajudar ele, porque quando foi eu que caí, foi ele que me ajudou. Você tem noção? Ah, meu irmão, eu imagino quando Pedro negou Jesus, pessoas chegando para João, o discípulo amado, dizendo para ele: talvez isso não está na Bíblia, mas eu imagino pessoas chegando para João e dizendo: ah, viu lá Pedro, caiu em pecado mortal, e um dos piores, negou a fé.
pecado contra a fé. E eu imagino o discípulo amado com discernimento olhando a ele, caiu, irmão. Mas o chamado dele está de pé. Irmão, ele negou, mas o Papa é ele. Irmão, ele vacilou. Nunca Jesus tratou alguém com mais rigidez do que ele tratou Pedro. Você imagina o próprio Jesus olhar para você e dizer assim: afasta-te de mim, Satanás. Jesus tratou Pedro na rigidez, tratou na lapidação. Pedro vai e nega, depois de tudo que ele presenciou, de tudo que ele experimentou perto do Senhor, ele nega. Esse tema de pregação eu estou adiantando, porque vai ter um tema que eu vou falar sobre isso. A insistência de Jesus em Pedro foi tão cruel, tão intensa, tão na lapidação, que quando Jesus ressuscita, que ele chega para Maria Madalena, ele diz assim: vai lá, avisa os discípulos e a Pedro. Lembra da pescaria maravilhosa, milagrosa? Quando Jesus chega lá no lugar que eles estão lavando as redes, pescaram nada. Tem duas barcas no mar. Uma era de uma pessoa, outra de outra. Você sabe de quem? Uma era de Pedro. A Bíblia diz que Jesus entrou na de quem? Na de Pedro. Você imagina, o cara passou um bocado de tempo tentando pegar um peixe e não pegou. Jesus chega na praia, eles estão sem nada. Jesus não fala nada com ele, entra na barca dele sem pedir autorização, começa a pregar. Pedro escuta a pregação todinha. Aí Jesus diz o quê? Volta para o barco e vai para alto mar. Eles vão, jogam as redes e a quantidade de peixe superou todas as vezes que eles pescaram. Deixa eu dizer uma coisa para você, Pedro, hoje talvez o seu nome seja Pedro, só para você entender que você cai, você erra, você falha, mas o Papa é Pedro, mas o pregador é Pedro. Você caiu muitas vezes, não estou dizendo que tu é para ser Papa, entende a reflexão. As tuas quedas não cancelou o teu chamado, os teus vacilos não cancelou o que Deus tem para você. Aprende a passar pelas épocas em que o edifício da sua espiritualidade ele está sendo construído. O edifício está sendo construído. E tem horas que quando você presta atenção, quando você passa em frente a um prédio que está em construção, você escuta pancadas. As pancadas só param quando o prédio está pronto. Sabe quando é que as pancadas vai parar na sua vida? Quando você estiver no céu, rapaz. Entende o mistério? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: agora você está entendendo. Monsenhor Jonas disse assim, o grande derramamento do Espírito Santo, esse grande sopro do Espírito Santo na igreja e no mundo, só pode germinar, florescer e frutificar se houver o calor, isto é, o calor da oração. Está na tribulação, está na prova, ora, reza, mas reza com autoridade, reza clamando: Jesus me dá força, Jesus me dá paciência, eu não estou sentindo nada, meu Deus, mas eu sei que tu estás aqui. Só vai receber o derramamento do Espírito quem ora, quem se mantém no fervor, quem sabe pedir ajuda antes de tomar uma decisão precipitada, uma decisão sem pensar. Meu irmão, se um dia você tomar uma decisão sem pensar na obra, chegue para mim com um olhar de arrependimento, e eu vou crer que tu nasceu de novo, e aquilo
que eu fui obrigado, através da tua decisão de tirar de você, eu coloco de volta a minha confiança, o teu ministério, porque eu sei que quem age é o Espírito Santo. Tem hora que a gente toma decisão precipitada, a gente é movido pela agitação, pelo que a gente escuta, pelo que a gente vê. Irmãos, Santo Afonso de Ligório disse: é no sofrer e no abraçar com alegria as coisas desagradáveis e contrárias ao nosso amor próprio, que se conhece quem ama de verdade a Jesus Cristo. Você sabe quando é que você vai conhecer quem ama de verdade a Jesus? Quando aquela pessoa passar por um sofrimento tão grande, tão grande, tão grande. Quando ela passar por uma situação que atinge o amor próprio dela. Sabe o que é o amor próprio? É aquilo que faz crescer em ti o orgulho, a vaidade, o querer ser percebido, elogiado. Cuidado com isso. Amor próprio leva a alma para o inferno. Santo Agostinho explicava que na vida espiritual existem duas cidades amorosas. Uma é amar a Deus tanto ao ponto de desprezar a si próprio. Ou seja, você ama tanto a Deus que você despreza as suas opiniões carnais, os seus caprichos. Essa é uma das cidades espirituais. E a outra é o amor tão grande por si ao ponto de desprezar a Deus. Cuidado. É no sofrer e no abraçar com alegria as coisas desagradáveis. Gente, vai ter momentos que vai ser desagradável. Você está na obra. Vai ter momentos que você vai se sentir constrangido aqui dentro. Vai ter momentos que você vai ficar como se sentindo um corpo estranho, difícil de adaptação. Mas eu vou falar uma coisa a você. Isso aconteceu entre os apóstolos. Sabe, no dia que Pedro negou Jesus, ele disse assim: estou saindo do grupo. Não sou, nem conheço. Saiu. Mas sabe, o retorno dele foi tão forte que o cara morreu de cabeça para baixo em uma cruz, por amor a Jesus. É muito amor, meu irmão. Ah, se você soubesse o valor dos períodos desagradáveis. Tem uma santa da igreja que eu não me recordo agora o nome dela, acredito que seja Santa Gema Galgani. Ela diz assim: se nós soubéssemos o valor do sofrimento, rezaríamos pedindo o sofrimento. Rezaríamos pedindo o sofrimento. Vai ser difícil você lidar com a minha companhia, com os meus erros, com meus defeitos, com os defeitos dessa pessoa que está aí perto de você. Vai ser desagradável, vai ser constrangedor, mas é a sua missão, é o seu lugar. Gente, entende o mistério, porque essa pregação você ainda vai ter que escutar muitas vezes. E quando Daniel estiver fraco, envie essa pregação para ele ouvir de novo. Irmãos, Santo Afonso de Ligório diz que é na adversidade que Deus prova a fidelidade de seus servos e separa o trigo da palha. É na adversidade que vai acontecer a separação do trigo da palha. E eu não estou falando aqui unicamente de separação de pessoas. Vai ter horas que vai ter essa separação, mas o foco não é esse. Eu quero dizer para você que é nos períodos de tribulação que muita palha vai ter que ser arrancada de você. A palha do orgulho, a palha do desejo de vingança, a palha da fofoca,
a palha da inquietação de revelar os segredos do outro. Porque tem gente que tem essa inquietação. Tem gente que fala algo que sabe que vai dar em problema e mesmo assim fala. Essa palha tem que ser arrancada. E é principalmente nos períodos de tribulação que você vai vencer a você mesmo, que você vai superar a você mesmo. Entendeu? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Santo Afonso de Ligório diz assim: podemos ter a glória do martírio sem derramar nosso sangue. Como? Presta atenção. Nós podemos ter a glória do martírio sem derramar o nosso sangue, com a simples aceitação heróica da vontade de Deus. É um ato heróico aceitar a vontade de Deus. Santo Ambrósio chega a dizer assim: não se pode ser abatido por coisas menores que aquelas que se esperam. Essa é forte. Você não pode ser abatido por coisas menores. Cara, se eu te der um tapa hoje, isso vai ser menor do que uma formação que um dia eu te dei. Cara, se eu te roubar hoje, isso vai ser menor do que um abraço que eu te dei. Se eu cair hoje no mundo do crime de novo como eu era antes, isso vai ser menor do que as experiências que eu e você tivemos com Jesus. Então não fica abatido por coisas menores. E nunca as coisas ruins vão superar as boas. As boas sempre vão ser mais fortes. As boas sempre vão ser mais fortes. Olha, é muito melhor. Preste atenção. Imagine que você chega a conhecer um erro meu, certo? É muito mais fácil você me tirar do erro que eu estou dizendo assim: Daniel, eu te amo, cara, faz mais isso não. É muito mais fácil você me tirar do erro desse jeito do que você se afastar de mim, falar mal de mim, revelar minhas misérias. Tem pessoas que até inventam, né? Porque tem lugar que é assim: se tu faz, o povo comenta; se tu não faz, o povo inventa, né? É muito mais fácil você chegar com seu olhar de paz, de mansidão, e dizer assim: faz mais isso não, em nome de Jesus, porque isso não vem de Deus. Você com certeza vai ter mais facilidade de me arrancar dos meus erros do que você ter um olhar de rejeição, um olhar de condenação em minha direção. Amados, não se pode ser abatido por coisas menores. Quando sua mãe brigar com você, coisa menor. Quando você passar por problemas financeiros, coisas menores. Menor do que aquilo que se espera. E o que é que se espera? O céu. Então tudo que te acontecer na obra de ruim sempre vai ser menor do que aquilo de bom que você experimentou aqui dentro. Porque o que você experimentou de riquezas espirituais aqui dentro supera tudo. Amém? Professor Felipe Aquino disse assim, ó: o poder invisível de Deus se manifesta no sofrimento. Presta atenção. O poder invisível de Deus se manifesta no sofrimento. Gente, terá coisas que você só vai ter a graça de ver dentro do sofrimento. Porque o poder invisível de Deus se manifesta no sofrimento. Veja, talvez aquela viúva já tinha escutado falar de Jesus, mas ela nunca tinha visto acontecer. Aí ela entrou no sofrimento profundo para poder o poder invisível se manifestar.
Aleluia. O poder invisível, disse o professor Felipe Aquino, o poder invisível de Deus se manifesta no sofrimento, cura a alma. A primeira cura que acontece é a interior. Ele cura a alma. Olha só, salva o espírito, quebranta o orgulho, elimina a vaidade, abate a opulência e iguala os homens. Eu quero aqui meditar nisso. Iguala os homens. O sofrimento, ele tem o poder de nos igualar. Igualar em quê? Na miséria, na fraqueza. Gente, eu vi uma frase hoje no Instagram de uma jovem, que ela disse assim: você é capaz de fazer um dia aquilo que você condena hoje. Isso é muito forte. Veja, você é capaz de cair no mesmo erro de alguém um dia que você está comentando hoje. Você está comentando o erro de alguém que roubou um carro. Cuidado, porque um dia você pode cair na mesma coisa. Veja, o sofrimento, ele nos iguala. Talvez você hoje está comentando que alguém está com câncer, e talvez um dia você pegue câncer. O sofrimento, ele nos iguala. Eu conheço um homem muito rico dessa cidade que morreu com câncer. Cadê o dinheiro dele? Não resolveu. E também conheço alguém nesta cidade que era muito pobre e morreu de câncer. E ambos foram para o mesmo buraco. Muda a estrutura da cova, muda a estrutura do sepulcro, mas não muda a areia. Você não vê em um cemitério a areia dos ricos e a areia dos pobres. Pode até ser diferente do chão para cima, mas não do chão para baixo. Talvez o mesmo bicho que devorou o crânio de um defunto morto passou para o defunto rico e devorou o crânio dele também. Você precisa entender, o sofrimento nos iguala. Sabe quando é que eu fui entender a misericórdia mais profundamente? Quando eu me imaginei no banco dos réus, quando eu me imaginei no pecado do outro. E se fosse eu desse jeito aí, se fosse eu cometendo isso aí, como é que eu queria ser tratado? Como é que eu queria ser resgatado por alguém? Você só vai entender o porquê que Jesus foi lá na mulher, olhou para ela, ela não orou, ela não pediu nada a ele, mesmo assim ele fez. Sabe por quê? Porque Jesus viu a oração dela no sofrimento que ela estava. A oração dela era o olhar abatido. A oração dela era o choro, os beijos, como diz aqui no Ceará, a boca encurvada, torta de tanto chorar. Ali estava a oração dela. Ei, vai ter momentos que a sua oração vai ser o seu gemido. Você não vai conseguir mais falar, você só vai gemer na presença de Deus. E Ele vai entender o recado. Jesus entende o recado da tua dor. Então passa a querer entender o recado da dor do outro, em nome de Jesus. Quando você vê o outro errando, chega para ele: irmão, faz mais isso não, cara, isso não vem de Deus, você é um cara abençoado, faz isso não. É mais fácil você resgatar uma pessoa assim do que você fazer de outro jeito. Amados, o Monsenhor Jonas Abib disse assim, agora eu vou finalizar a pregação. O Monsenhor Jonas diz assim, a cada nova situação, a cada nova missão, a cada novo calvário, a cada novo impossível que seu servo enfrenta, o Senhor lhe envia uma nova efusão do Espírito Santo. Quando você entrar no sofrimento, sabe o que é que você vai pensar a partir dessa pregação? Está vindo a efusão do Espírito Santo para mim.
Fica de pé em nome de Jesus. Ah, glória a Deus, aleluia. 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 Teve uma vez que uma pessoa se afastou da obra, saiu mesmo, disse que não ia mais ser e tal. Aí passou uns dias, a pessoa de repente veio para o grupo. Eu disse, olha, quem é vivo sempre aparece. Glória a Deus. A pessoa chegou no grupo. Aí a pessoa veio para o grupo. E teve gente que olhou para essa pessoa e ficou assim de boca aberta. Aí depois veio me dizer, nossa, que impressionante, né? Ele caiu, se lascou todinho no mundo. Isso, a situação do rapaz era essa. Ele caiu, mas ele voltou. Talvez você saiu, não porque você caiu no mundo, é porque você quis sair, sei lá. Mas na hora que volta, você volta com a unção dobrada, porque você está passando por um processo de mais efusão do Espírito. Deixa eu dizer para você uma coisa, você que está aqui, existe efusão do Espírito Santo para você nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus, empilha essas cadeiras que eu quero orar contigo. Glória a Deus. Eu quero orar contigo. Faz a tua oração agora, em nome de Jesus.